caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Matrículas 2023 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo WhatsApp 83 98161 1225. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, bom dia aqui ouvintes da Rádio Constelação FM de Guarabira, um bom dia para vocês. Estamos aqui na Rádio Luz, programa do Colégio da Luz, que passa todos os sábados também no nosso YouTube, nossas redes sociais, então nos procure caso tenha curiosidade. No dia de hoje, eu, Paulino Neto, vou estar conversando um pouco com o professor Leniraldo sobre a Mentoria Luz, que será o mais novo projeto de inclusão educacional do colégio, focado principalmente em Enem, pré-vestibulares e organização educacional. Então, bom dia, professor. Como é que você está nessa bela manhã de sábado? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um motivo de alegria estar aqui para que a gente possa falar um pouco sobre educação e também sobre essa questão da mentoria, que é uma proposta inovadora, né? Para 2023, certamente vem contribuir muito com os jovens que desejam ingressar na universidade através do Enem. Para quem não conhece, o professor Leniraldo, ele é especialista em gramática, redação, ele trabalha com o Enem há muito tempo. E a minha ideia, professor, aqui é primeiro tirar umas dúvidas para os pais de casa, para os próprios alunos. Quais foram os desafios que o senhor sentiu nesse 2022, na preparação desse ensino médio para fazer esse Enem que vem se modificando com o tempo, né? Ele vem sempre se atualizando. Então, quais foram as principais dificuldades e barreiras para o senhor nesse 2022? Primeiro, a gente percebe que os alunos eles chegam meio que desmotivados, né? Algumas dificuldades inerentes à língua, no sentido ali de, eu passei quase 2 anos, né, parado, eu em casa estudava. Você sabe que estudar em casa facilita algumas coisas e ao mesmo tempo complica, dificulta, no sentido de, na minha casa eu estudo a hora que eu quero e eu não tenho talvez falta mais comprometimento da parte do aluno. E a gente sabe e sente isso quando a gente recebe, como foi o caso agora, de estar recebendo alunos que tem dificuldade de coisas básicas da língua portuguesa. Isso eu falo não apenas do ensino fundamental, mas também do ensino médio. Então é uma dificuldade para o professor fazer com que esses 2 anos que ficaram meio que perdidos, né? Não para todos, mas uma boa parte dos alunos, a gente possa recuperar. E como fazer isso de maneira estratégica e em curto tempo, até porque a gente corre para que o resultado satisfatório ele venha. E, obviamente, com essas dificuldades que nós encontramos por conta da pandemia, se a escola não tiver uma proposta pedagógica inovadora que vá fazer com que o aluno se sinta atraído, exatamente, para que ele possa justamente chegar a voltar àquilo que era antes, então a gente termina deixando a desejar. Então, a proposta de fazer com que a educação, principalmente agora, pós-pandemia, seja mais que atrativa, inovadora, é algo importante, é algo salutar para que a gente possa fazer com que os resultados eles continuem, né, a chegar, e como sempre vieram, positivamente falando, e de uma maneira satisfatória para nós professores e para os alunos. Para o pessoal que está em casa, para o pai, para o aluno que agora está em casa, é sempre bom informar que a Mentoria Luz, além de um preparatório, ele também tem 2 opções, o presencial e o online. E a gente sabe que o online, professor Leniraldo, ele entrou muito na vida da população como um todo de maneira muito rápida. Eu já vi alguns estudos que falam que a gente adiantou mais de 8 anos de via tecnológica por conta da pandemia. E eu queria saber para o senhor, assim, na sua opinião pessoal mesmo,
Na mentoria vamos ter a parte presencial, aulas de segunda a sexta-feira, de 7 às 9h45 da noite, e vai ter um online para quem não quiser vir no presencial. Mas o senhor nota uma diferença muito grande nessas duas modalidades de ensino? Sim, eu percebo que o presencial, obviamente, o resultado ele é muito mais louvável, porque ali o aluno tem maior facilidade até de ouvir as indagações dos colegas e ter coragem de falar, porque muitas vezes em casa ele fica ali com uma vergonha, não só em casa, mas também na sala, mas acho que em casa é maior. No meu ponto de vista, presencialmente o fruto do conhecimento ele chega mais rápido ali ao aluno. Óbvio que, como você falou aí, a questão remota, a questão virtual ali, ela não tem como a gente deixar mais de lado, porque vai fazer parte da vida de todos nós e também na vida dos alunos. Mas eu acredito que, voltando assim para a questão da mentoria, que é uma proposta muito positiva da escola, inclusive quando eu fui convidado para fazer parte, e eu achei isso como um passo à frente por parte da escola, no sentido de, a gente não vai deixar os nossos alunos meio que abandonados, mas a gente vai agarrá-los ali no horário noturno também, para que a gente possa, inclusive, fazer com que o tempo perdido ele seja ali solucionado, não, a palavra não é essa, mas que ele possa ser suprido, né? Então deixou um vácuo, a gente vai tentar preencher para aqueles alunos que obviamente foram prejudicados. É uma grande quantidade de alunos que, por conta da pandemia, se perderam pelo caminho. A gente precisa ajudá-los, inclusive, a se encontrar. É até curioso você estar falando disso agora, que Samuel, nosso diretor do colégio aqui, teve um dia que se encontrou com a mãe, e a mãe questionou Samuel sobre o seguinte: meu filho, ele desaprendeu a estudar em casa. Ele não consegue, porque em casa o aluno tem um celular que tem um TikTok, tem o YouTube, tem a Netflix, ele tem tantas distrações que é quase um esforço herculeano ele conseguir parar, sentar na cadeira, guardar o celular e focar nos livros. Aí ele perguntou: Samuel, o que é que o colégio vai estar trazendo, o que é que tem no colégio para que eu tire meu menino de casa e ele estude no colégio? Aí a mãe, ela nesse momento dessa pergunta, ela não sabia que existia a monitoria. Pela manhã no colégio a gente tem uma equipe de alunos que ajudam outros alunos. Isso é mais um complementar, um reforço, né? Então o colega ajuda o colega que sabe menos naquela matéria, e o outro que sabe na outra matéria também ajuda aquele que sabe menos, e por aí vai. Então a gente traz essa nova modalidade também. Agora amanhã tem a monitoria, à tarde tem a aula comum e à noite tem a mentoria. Então pro pai e pra mãe que está nos ouvindo agora em casa e que tem esse interesse, não, eu quero que meu filho saia de casa para que ele adquira essa responsabilidade, esse horário de estudo mais programado, essa certeza de que ele vai estar aprendendo e tirando os melhores frutos do seu dia a dia, temos durante todo o dia essas modalidades. E eu acho que isso é o que vai fazer a diferença para o aluno Luiz, não é, Leniraldo? Porque a gente pega, claro, todos os alunos de Guarabira são extremamente capacitados. Mas qual é a grande diferença, a grande chave nesse novo Enem, como o Enem vem se tornando, né? É como você cria uma rotina de estudos. E eu queria até perguntar para o senhor sente que essa rotina de estudos, esse hábito, todo dia eu vou parar e ler 2 horas, todo dia eu vou parar e fazer tantos cálculos matemáticos, essa rotina foi perdida após a pandemia, ou teve um aluno ou outro que ainda conseguiu manter alguma coisa em casa? É bem interessante a sua fala, porque eu já comendo inclusive com alunos do fundamental, para que eles possam, obviamente, não estudar em casa, porque tem que fazer uma tarefa de casa ou uma atividade complementar da disciplina, mas que eles possam ter essa agenda mesmo, esse cronograma diário de que, olha, tem um momento da academia, que é importante também, tem um momento ali de brincar, no caso do Fundamental 2, mas tem que ter aquele momento separado no seu dia a dia para estudar, né? E isso não é fácil, né? Como você bem disse, em casa tem muitos elementos assim que possam tirar o foco. A gente sabe que a questão das tecnologias, do próprio celular, e eu sentia isso, não agora, mas eu sentia durante as minhas aulas online, porque muitas vezes a gente chamava o menino, né? Chamava pelo nome e não tinha um retorno. Então, alguma coisa estava ali distraindo ou jogando. A maioria, hoje em dia, é fascinada por jogo tecnológico, e certamente era muito mais atrativo de estar me ouvindo falando sobre sujeito e predicado, né? Então, eu vou falando de sujeito e predicado, eu prefiro jogar. Eu, particularmente, compreendo eles e sei que eu falando sobre sujeito e predicado e tem lá um joguinho, prefiro o joguinho. Então, obviamente que isso foi uma dificuldade que enquanto professor, foi percebível durante as aulas.
E olhando para hoje, como a gente fazer para trazê-los, essa proposta de manhã eu crio essa rotina de estudo, à tarde de repente tem um colégio, e à noite eu estarei preenchendo minha mente também com conhecimento. Ora, o resultado não pode ser outro, né? No final, pode ter certeza que o resultado será o dos melhores. Porque a proposta é essa. Exato. E estuda, fala sempre por meninos. E estuda que nem academia. Não adianta eu agora, magrinho, querer pegar os pesos dos profissionais atletas. Eu tenho que começar pegando 5 quilos, 10 quilos, até chegar no peso grande. Então o estudo também se constrói dessa forma. Eu tenho que criar uma rotina no meu primeiro ano, no meu segundo ano, ou no meu... e completar no terceiro ano. Um vício, né? Vai criando um vício positivo, obviamente, que termina gerando ali um costume mesmo. E ele não vai ter dificuldades mais na frente, porque ele está acostumado a fazer aquilo ali. É uma rotina, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui bem rapidinho. Me lembro quando eu fui entrar na academia, eu falo isso com meus alunos, eles chegam perto de mim, botam a mão assim na barriga e dizem, tem que malhar, né? E eu cheguei na academia e me deparei com aquela quantidade de coisa para fazer, de peso para levantar. E eu olhei para um lado e para o outro e disse, não vai dar certo não, que é muito peso. E eu desisti. Porque também os afazeres de professor me tomam muito tempo, mas obviamente que se eu tivesse seguido aquele roteiro, aquela rotina, aquela sequenciazinha de treino, como você vem fazendo aqui, é que eu vejo você treinando na academia, e isso é motivo até de orgulho mesmo, porque a gente não deve treinar apenas a mente, né? Mas também a questão física. E se eu tivesse continuado, certamente hoje seria uma coisa muito natural para mim levantar um peso, não é? Como eu digo aos alunos, no princípio, no início é muito complicado levantar um livro. Como eu levanto um livro? Degustando, estudando, indo com mais profundidade no livro. Agora pode ser difícil, mas depois é igual ler livro, né? Me lembro quando eu peço, vamos ler um livro aqui para o bimestre. Livro de 500 páginas. Exatamente. Você começa com 50. Quando eu começo com 50, 60, aí depois no segundo bimestre dá uma aumentada ali nas páginas. É tanto que hoje a gente está com 160, 170, 200 páginas e tem alunos dizendo, eu estou achando tão pequeno. Porque já ali o peso já estava acostumado com aquele peso. Então já deu ali um primeiro passo que é sempre difícil. O primeiro passo é sempre difícil. Depois que dá o segundo, aí quer correr, né? Quer correr. Então isso faz parte realmente das dificuldades, né, dos estudantes. Falou agora em relação a jogos e essas distrações. É até interessante a gente ter essa maturidade, não só no colégio, a própria mentoria vai ter essa maturidade de entender e incluir isso que chamou a atenção do aluno durante a pandemia dentro de sala de aula. Por isso, pessoal, que na mentoria a gente vai ter um trabalho muito interessante e específico com o uso de cinema, música, séries, o próprio YouTube. Ou seja, um momento em que o aluno consegue pegar uma obra que ele está assistindo, que para ele seria só um lazer, e começar a tirar trabalho crítico de cima daquilo. O aluno às vezes assiste um Harry Potter, que é um filme super popular. É um filme de um bruxinho que vai para uma escola de bruxaria, certo. Mas quais são as camadas sociais que a gente pode tirar daquilo? A questão de ser uma criança órfã que enfrenta vários problemas com a família, de ser uma criança que sofre preconceito por ser bruxo. Então, claro, aquilo é uma obra fantasiosa, mas que para o aluno, se ele tiver esse olhar aguçado, ele consegue tirar ali uma coisa para a redação dele, para o estudo de ciências humanas, para o estudo de filosofia. Então, eu queria saber do senhor, o que é que o senhor acha dessa proposta da mentoria de acrescentar essa atividade cultural e de arte dentro dos estudos? Primeiro, eu acho que é louvável, porque os alunos, eles talvez não tenham esse olhar, eles não aprenderam a olhar para as obras literárias, filmes, livros com esse olhar, mas assim, de aproveito, né? Porque eu posso pegar um filme e não assistir por assistir, mas é sempre extrair dele alguma coisa que eu vou aproveitar, e certamente é guardando ali, né? Criando uma bagagem de conhecimento cultural que vai certamente ser utilizado no momento oportuno. Então eu acho que é inovador, né? Quando o colégio, inclusive você numa conversa, a gente falou sobre a questão da mentoria e apareceram essas propostas, isso é algo que está inovando. E posso dizer, aqui na região é algo que vem para fazer uma total diferença. Não é porque eu desconheço, né, outros que já façam isso. É como se aqui o colégio sempre está sendo pioneiro nas coisas, você percebeu? Em tudo ele dá um primeiro passo, né? E vai inovando, depois muita gente vai e faz semelhante, mas eu acho que isso aí é algo que vai construir e que a gente vai ter uma nova cara, né? Com um novo grupo de estudantes assim, que vão ter proveito certamente, principalmente no final da história, que é lá no Enem. Então eu acho que é algo que vem para somar, que vem para fazer o diferencial e que vai contribuir para que o aluno possa
ter um resultado positivo no final de toda essa história. Já que o senhor já dá uma entradazinha sobre o Enem, embora, querendo ou não, a gente vive na realidade educacional brasileira que o Enem é o grande foco do aluno. É um dos, né? Mas esse aí do aluno é um acaba sendo o principal. Exatamente. Quando ele chega no primeiro ano de ensino médio, no primeiro dia ele pensa, nossa, eu tenho 3 anos para passar no Enem. Essa é a mentalidade dele. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Bom porque ele tem que ter um foco nos objetivos de vida dele. Ruim porque a educação não é só isso, não é só o Enem, né? Então a gente pensando assim, o Enem, ele teve um papel muito importante nas décadas passadas, mas ele vem sendo modificado. E agora a gente tem a proposta do novo Enem. Um Enem que até os próprios professores não têm certeza da sua execução, mas que tem novos conceitos. A questão de questões abertas, de valorizar mais a parte gramatical. Aí eu queria saber do senhor, quais informações a gente já pode ter sobre como vai ser esse novo Enem, como é que o senhor acha, como é que deveria ser na sua opinião? Eu, inclusive, li já algumas coisas sobre o novo Enem. E com relação, por exemplo, uma coisa que eu vejo em tudo quanto é aluno, né, eu já percebo isso, que é a questão da escrita, né, e o Enem, o novo Enem, ele vai estar ali cobrando do aluno o escrever. E esse escrever, com a chegada da tecnologia, foi ficando meio que de lado. É como se eu valorizasse a escrita apenas numa redação. E como se eu não soubesse, por exemplo, responder de maneira contextualizada determinada pergunta. Marca X. Ou eu vou lá e, de repente, uma resposta bem sucinta. Então, talvez ainda os nossos alunos, eles tragam essa ideia de que a resposta tem que ser aquela objetiva, curta e direta. Bom, eu acho que está faltando esse trabalho, principalmente porque é algo novo, como você bem falou. Então, todos nós fomos assim, meio que... Tem coisa que a gente ainda não tem certeza, está aprendendo junto. Então, os alunos do primeiro ano, que o que serão, na verdade, aqueles que serão avaliados desse novo jeito, dessa nova forma de prova, que estão ali sendo treinados para serem testados. Porque você fazer uma prova toda fechada, como os Enems, né, anteriores, e esse também até 2023, né? 2023 será fechada. Mas você se deparar com uma prova dissertativa não é fácil, né? E se a gente cria um bloqueio, tanto que tem prova que a gente recebe a prova com a questão subjetiva em branco. Por quê? Porque o aluno tem dificuldade ali de expor de maneira sistematizada a resposta para aquela pergunta. Então cria um certo bloqueio. Obviamente que não é questão de marcar objetiva, não vai ter tanta dificuldade assim. Então o Enem, o novo Enem, é algo meio que desafiador para todos nós, professores, alunos, e nós estamos, obviamente, aqui o colégio já propõe e já apresentou propostas para que eles possam, principalmente no primeiro ano, há um acompanhamento no primeiro ano médio, né, dos alunos no tocante a esse novo Enem, né, com os itinerários, com os projetos integradores. Então já tem muita coisa nova para esse novo formato de prova, né? E com essa chegada do novo Enem, eu até falando outro dia com o professor, disse, olha, a mentoria já vem também para fazer essa nova forma. Não vai ser o primeiro preparatório da região adaptado ao novo Enem. Exatamente. E isso é uma estratégia boa, né? Então, se o aluno deseja realmente se deparar com o Enem e não sofrer surpresas, dizer, de repente é uma nova prova e eu não estou preparado para tal, acho que o cursinho, a Mentoria Luz, vou deixar claro, a Mentoria Luz, ela vai aqui trazer essa forma inovadora também de trabalhar essa questão das posições, das argumentações, da resposta mais dissertativa, contextualizada, que é importante. Então, tudo isso a gente vê que vem para somar. Pessoal, e a gente vê nessa ideia que o novo Enem vem trazendo de adaptação a como a educação vem se tornando uma coisa mais crítica, mais contextualizada, que vai forçar o aluno a sair da sua zona de conforto. A Mentoria Luz vem para acrescentar nisso. Então, se seu filho, ou até você, está acostumado com aquele modelo de cursinho tradicional, chega, senta, faz questão e vai embora, saiba que a Mentoria Luz vai ser totalmente nova nesse aspecto. A gente quer o aluno conhecimento crítico, acesso à cultura de qualidade, à arte de qualidade, a um movimento intelectual que o aluno se sinta libertado. Essa é a ideia, é libertar o aluno das amarras tradicionais para que ele possa ser criativo e funcionar dentro daquilo que o Enem pede, o novo Enem vai pedir. Então, por enquanto, a gente vai fechar esse primeiro bloco, o papo está muito bom. A gente volta daqui a pouquinho com mais conversa. Convido novamente vocês a nos seguir nas redes sociais. E a Mentoria Luz, pessoal, tem
um perfil próprio do Instagram, onde a gente posta curiosidades, a gente posta dicas, a gente posta promoções. Então fiquem de olho lá no Instagram, no @MentoriaLuz. É simples, só colocar Mentoria Luz, você vai logo ver, ou através do próprio Instagram do Colégio da Luz, você vê que tem posts conosco. Então só nos procurar lá que vai dar certo, beleza? Então aguardo vocês no próximo bloco. Até já. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem insegurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra, uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta! O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização,
balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Matrículas 2023 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo WhatsApp 83 98161 1225. Em pleno 2022, ano da tecnologia, e você ainda não tem uma mentoria de estudos própria para os seus objetivos, aqui no Colégio da Luz nós agora temos a Mentoria Luz, que vai unir o tradicional de sala de aula, com professores de ponta em nossa estrutura, com os melhores cronogramas e materiais de estudos próprios para aquilo que você quer. Na mentoria nós vamos ter controles, cronogramas, mentores próprios para aquilo que você necessita para atingir os seus sonhos. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, pessoal. Voltamos para o segundo bloco aqui da Rádio Luz na Constelação FM. Novamente, esse programa também é transmitido para o nosso YouTube. Tem as informações sobre ele no nosso Instagram e também no próprio Instagram da Mentoria Luz, no @MentoriaLuz. Então fica aqui o convite para quem tem redes sociais, que nos procurem, deem sugestões, né, professor? Pode pedir, Paulino e Leniraldo, faça um programa sobre tal tema, diversidade, sobre atualidade, sobre cultura, sobre cinema, indicações, etc. A gente está aqui para ajudar vocês e promover um debate sobre educação em Guarabira, que é super importante. Então, voltando, né? A mentoria, professor Leniraldo, ele vem para ser algo inovador na região. E essa é a proposta do Colégio da Luz. A gente não está aqui para fazer mais do mesmo, até porque não faz sentido. O Colégio da Luz tem a melhor estrutura da região, já tem os melhores professores, então não adianta fazer aquilo que já existe no nosso mercado e que tem que ser valorizado. A ideia da mentoria é justamente inovar em como o aluno percebe essa educação. Ou seja, o aluno às vezes ele sabe que é muito bom em história, mas ele tem muita dificuldade em matemática. Então ele tem que focar naquilo que ele precisa para desenvolver completamente o conhecimento dele e para o foco dele. Até falando do novo Enem também, às vezes o aluno é muito ruim em matemática, mas ele quer fazer direito. Então, para que forçar tanto naquilo que ele não vai aproveitar no próprio Enem e nem vai aproveitar na carreira dele? Então, a primeira pergunta que eu faço nesse segundo bloco para o senhor é justamente sobre isso. O papel do senhor como coordenador e também como mentor nesse auxílio a criar os cronogramas, a traçar objetivos e metas, a fazer com que esse aluno entenda o que ele precisa fazer para sair da zona de conforto dele. Quando a gente abraçou a ideia do curso da Mentoria Luz, certamente foi algo pensado e com muita seriedade, até porque nós estaremos ali falando diariamente com pessoas e que certamente almejam um futuro promissor. Então, quando a gente pensou ali, como a gente pode analisar o aluno e fazer com que cada dificuldade ou cada limite sejam trabalhados e valorizados, acima de tudo também, né? Porque cada um, como você bem disse, tem suas habilidades. Então, eu acho que essa forma de trabalhar com o aluno a partir das suas limitações e fazer com que essas limitações sejam, como é que a gente pode dizer, me fugiu na cabeça agora a palavra, mas sejam valorizadas, né? E que eles possam dar um passo à frente, eu acho que é uma estratégia e que certamente dará frutos. Fazer o que se já faz, eu acho que Guarabira já tem até alguns fazendo essa mesma coisa, mas essa forma de olhar de maneira particular, individualizada, é algo que vai realmente surtir efeito
e que resultará naquilo que a gente mais almeja, né, para os nossos alunos, que é a realização dos sonhos dele. Então, cada um, por exemplo, no meu caso, né, eu sou uma pessoa da área de humanas e certamente tenho dificuldade em exatas. Então, se eu venho para um cursinho ou para uma mentoria, no caso aqui da Mentoria Luz, espero eu que o meu déficit na área de exatas ele seja sanado. Então, acredito que essa é a proposta, fazer com que todos os alunos, a partir das suas limitações, tenham ali o seu desejo alcançado, né? Que é chegar no Enem e realmente fazer bonito, não é dizer valeu a pena cada minuto, cada aula que eu tive aqui à noite, como forma de estratégia mesmo, para que a gente possa chegar aí aos melhores e maiores resultados, que com certeza, pelo que eu já vi, né, dos professores, e quem me conhece sabe perfeitamente o quanto eu sou exigente, eu posso dizer a palavra essa, o quanto eu sou exigente e o quanto a educação para mim é importante. Então a educação não é feita na brincadeira, e quando eu abracei junto com todos essa causa, eu entendi que é um momento de seriedade, que nós estamos ali trabalhando com vidas, e vidas que acreditam, obviamente, na capacidade da escola em oferecer o melhor. E é isso que a escola está fazendo, né? Junto aqui com você, com Bárbara, né? Os professores que eu já vi, né? Professores competentíssimo, quase não sai, era um trava-língua agora, imagina fosse uma prova de trava-língua, e que certamente vai engajados ali todos, de braços dados, a gente vai caminhar para fazer com que essa mentoria seja realmente muito proveitosa e que a gente tenha aí êxito no final com a prova do Enem. Perfeito. Até complementando a fala do professor Leniraldo, quando o aluno, seu filho, até você que queira fazer um pré-vestibular, chegar na gente, Leniraldo, Bárbara e Paulina, eu tenho 20 anos, meu sonho é fazer direito, porém faz muito tempo que eu parei de estudar. Como é que eu faço? Vamos traçar um caminho para esse tipo de pessoa. Aí chega outro caso, um aluno do primeiro ano do ensino médio, 15 aninhos, mas que sonha em fazer medicina. Professor Leniraldo, como eu faço para melhor aproveitar esses 3 anos? Então vamos traçar esse objetivo. A ideia, pai e mãe que está nos ouvindo em casa, de individualizar o conhecimento é isso. É entender que seu filho, seu neto, seu parente, ele tem um objetivo dele, individual, né, Leniraldo? E essa coisa das profissões hoje em dia, Lene, a gente vê que antigamente só tinha 3 na cabeça da mãe e do pai: medicina, engenharia e direito. Hoje em dia é assim de maneira nenhuma. A gente vê gente indo para a área de programação, para a área de direitos humanos, para a área de relações internacionais, que são áreas que há 20 anos atrás não eram tão valorizadas quanto são hoje, né? Paulinho, eu queria aproveitar o momento que você falou aí sobre a questão do individualismo, no sentido, individualidade, na verdade, do aluno, porque eu já me deparei com algumas situações, eu sou também professor de cursinho, né? E eu já cheguei a dar aula em cursinho, em que na sala, né, com mais de 30, 40, inclusive cursinho para PM, em que lá não havia, por exemplo, um acompanhamento daqueles que eu tenho limitações básicas, aqui eu talvez não saiba do português básico, e um outro já na sala está com um português lá avançado. Então o assunto era para todo mundo de maneira igual, né? E isso na verdade não é legal, porque alguém está ali prezando do mínimo e tem gente que já está prezando do máximo. Então como é que eu vou fazer com alguém que tem, logicamente, cada um com suas dificuldades, um conhecimento diversificado de determinada matéria? Então eu estou falando de português, que é a minha área. Então eu começava a falar, por exemplo, sobre sujeito e predicado, e tinha aluno que não sabia o que era verbo, para saber o que é predicado e aquela coisa toda. Então tinha alunos numa sala com 40, mas que havia uma disparidade muito grande. Alguns que não sabiam o básico, e outros que já queriam saber muito mais. Então essa proposta de ter um acompanhamento individualizado, que é uma estratégia muito salutar, porque certamente a gente vai atender a todos, cada um com as suas dificuldades, e o resultado certamente será um resultado positivo, né, para todos, para a escola, para os alunos que desejam ali alcançar a melhor pontuação no Enem. Com certeza. E a ideia, pai e mãe que está em casa, de entender como a mentoria vai funcionar, é justamente isso que o professor Leniraldo está adiantando aqui. Isso é quase que um spoiler, né? A gente está adiantando como é que vai acontecer ano que vem. O Colégio da Luz está disponibilizando a sua melhor estrutura, né, Lene? Até é bom a gente acrescentar isso. Isso conta muito, viu? Isso conta muito. O Colégio da Luz, para quem faz tempo que não visita, às vezes só vem no Alto Natal, né? Faz um tempo que o Alto Natal não acontece por conta da pandemia. Vai até se surpreender quando vir. Fica até o convite, dia 16 de dezembro, o nosso Alto Natal.
vai até se surpreender com a nova estrutura que o colégio está montando. A gente tem um bloco aqui específico, onde tem 2 salas de aula grandes, climatizadas, com cadeiras padrão, aquelas cadeiras que são usadas nos melhores colégios do Brasil. Televisão, ou seja, o acesso a usar um vídeo, passar um cinema, fazer com que a aula tenha essa interação digital. E, particularmente, Lene, como professor, eu prefiro TV do que aquele data show. Porque data show trava, dá trabalho, a imagem não fica boa, tem que desligar a luz, apaga tudinho. Então a gente tem uma TV de 50 polegadas, eu acho, TV grande, som bom, ou seja, todo mundo da sala consegue assistir e acompanhar o conteúdo audiovisual. E a gente tem uma novidade, que é o Espaço Lê. O Espaço Lê, ele está em fase final de preparação, mas vai ser uma espécie de biblioteca / cabine de estudos, que às vezes, Lene, é uma demanda do aluno. Em casa eu não consigo estudar, Paulino. Em casa tem obra, tem muito barulho. Eu tenho uma criança pequena, irmão. A rua é muito barulhenta, é perto de uma igreja. Às vezes tem som da missa. Enfim, o que é que o senhor acha que essa cabine, esse espaço de estudos individuais vai acrescentar para o aluno? Primeiro, deixa eu só dizer que está ficando muito... Aliás, já está muito bonito, né? Você chega lá... Eu sou aqui do colégio desde 2011. E quando eu cheguei aqui na parte do Espaço Lê, foi um ambiente ali que me deixou boquiaberto mesmo, tá muito bonito. E você sabe que isso conta também, um ambiente agradável, ele nos deixa... exato, bonito não é, tá bonito mesmo, né? A palavra não é nem bonito, porque aquilo ali é um ambiente, tá lindo mesmo. E essa questão das cabines, tá, é uma estratégia, porque cada um, como eu falei no início, precisa de um ambiente propício para que ele possa, às vezes sem o atrapalhamento de casa, do pai e da mãe, que às vezes o pai e a mãe, né, pega isso, pega aquilo, faça isso, faça aquilo, termina por desconcentrar o aluno, mas é uma estratégia boa da escola e que a mentoria vai utilizar. E de antemão eu já digo que estarei ajudando na questão da coordenação, mas também não vou me omitir, nem vou me ausentar no sentido de acompanhar. Então, eu vou trazer comigo, junto comigo, a minha experiência, né, de professor aqui já há um bom tempo, vou dizer o tempo para não ficar muito, né, para ninguém estar aí fazendo os cálculos, mas eu vou estar ali acompanhando, junto com a coordenação jovem, né, tem aqui você, um menino muito inteligente e sabe muito bem assim articular as palavras, e me deixa muito lisonjeado fazer parte também da sua equipe. Você, Bárbara, essa parte a gente não fala, né? Senão vou falar que eu sou velho. Na verdade não sou velho não, viu? Eu sou um jovem e adulto. Jovem, é isso. Mas a gente vai fazer com que realmente a gente possa atender os desejos, né, educacionais dos nossos alunos. Pronto, perfeito, Leniraldo. O professor Lênin está um pouco ocupado nessa tarde. Eu vou liberar ele um pouquinho agora. Essa manhã, perdão. A gravação é prévia, mas o professor Leniraldo tem suas obrigações. É um homem ocupadíssimo. Por isso que para a gente da mentoria, para nós, é uma honra recebê-lo como coordenador também. Porque pode ter certeza, pai que está ouvindo, aluno que está ouvindo, que vocês vão ter a melhor equipe, que é a principalmente mais motivada. Porque não é o melhor se você faz as coisas de barriga, levando com a barriga, né? Então, a gente vai encerrar esse bloco um pouco mais curto, vai voltar no próximo com a outra coordenadora, a parte de redação, que é Bárbara. Eu vou liberar agora o professor Lene. Muito obrigado, Lene. Foi muito bom conversar com você sobre educação, sobre tecnologia, sobre tudo um pouco que a gente falou hoje, né? Exato. Foi de tudo um pouco, foi um mix. E, novamente, convido vocês a nos seguir nas redes sociais, seguir o Mentoria Luz, siga o professor Leniraldo, me segue também, que a gente vai estar sempre dando dicas, divulgando promoções. Lembrando que estamos com matrículas abertas na mentoria, então as promoções vão surgindo. Fiquem de olho no nosso Instagram, que lá vai ser a nossa principal fonte de comunicação com vocês. Beleza? Então é isso. Até o próximo bloco. Aguarde aí na linha. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Em pleno 2022, ano da tecnologia, e você ainda não tem uma mentoria de estudos própria para os seus objetivos, aqui no Colégio da Luz nós agora temos a Mentoria Luz, que vai unir o tradicional de sala de aula, com professores de ponta em nossa estrutura, com os melhores cronogramas e materiais de estudos próprios para aquilo que você quer. Na mentoria nós vamos ter controles, cronogramas, mentores próprios para aquilo que você necessita para atingir os seus sonhos. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar.
material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Matrículas 2023 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo WhatsApp 83 98161 1225. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz. Ligado no seu futuro. Bom dia, pessoal. Voltamos para o terceiro e último bloco desse Rádio Luz. Infelizmente já está acabando, sei que o papo estava bom. O professor Leniraldo teve que sair, como eu falei para vocês no bloco anterior. Agora a gente está com Bárbara, nossa outra coordenadora, agora mais ligada à parte de redação. E novamente fica aqui o convite. Nos siga nas redes sociais, @mentorialuz, @colégio da luz e também no nosso YouTube. Para quem quiser rever esse programa, vai estar também nas nossas redes sociais, tá? Bárbara, como tu vai ser mais da parte de redação, que querendo ou não, é um dos principais focos do alunado quando fala de Enem, né? Muitos deles têm facilidade de fazer questões fechadas, questão de marcar, mas gelam um pouco em questões abertas, no caso em que ele tem que dissertar e contextualizar algo. E quando a gente fala do novo Enem, a gente também fala dessa possibilidade de terem questões abertas, fora da própria redação.
E nesse o papel que a redação vai exercer na cultura de escrita desses alunos, né? Aí o que é que tu acha que vai ser as principais dificuldades e desafios dos alunos nessa adaptação a questões abertas, enfim? Os alunos, quando eles param para escrever redação, hoje em dia, principalmente quando a gente vê um compilado muito maior de professores que já têm um domínio muito grande sobre a estrutura da redação, a gente vê que os alunos eles conseguem ter uma certa facilidade com a estrutura da redação, porque já é algo mais pragmático, tem que colocar determinadas coisas em determinado lugar. Só que quando eles são determinados a colocar, a responder de tal forma, exercendo certa criticidade, eles sentem um certo travamento. Porque, por exemplo, quando a gente para olhar na redação, eles têm um espaço curto para desenvolver um pensamento. Só que quando a gente para olhar para essas questões mais dissertativas, eles vão ter que ter um teor crítico maior. Eles têm que tentar mostrar o porquê de determinada coisa ser daquela forma e tentar desenvolver a criticidade deles. E até um ponto que será desenvolvido na mentoria é que a gente não vai só tentar mostrar ao aluno como fazer redação. Toda a parte de conjunto de humanas com redação, a gente vai tentar trabalhar essa parte de mostrar ao aluno como ele pode desenvolver a criticidade, já focando nessa parte. Porque se ele consegue desenvolver a redação, aquelas tão temidas 30 linhas, ele vai ser capaz de, com esse desenvolvimento da criticidade dele, quando chegar nessas questões mais dissertativas com o novo Enem que está por vir, ele não vai sentir um impacto muito grande. Quando a gente chegar para preparar eles e eles verem que não é algo tão temível assim, porque, por exemplo, no começo do ano todo aluno tem medo daquelas 30 linhas da redação. Só que quando chega no final, quando eles percebem que não é aquele monstro de 7 cabeças, eles conseguem ter uma certa facilidade para escrever. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, pega um filme, pega um livro, pega um filósofo e faz eles exercerem a criticidade dele em cima daquele livro, daquele filme, daquele filósofo, a gente vai tentar fazer eles realizarem esse tipo de ação, esse tipo de pensamento em cima das questões. Eles olharem aquilo que está sendo pedido e eles conseguirem desenvolver o pensamento deles. Perfeito, Bárbara. E a gente repara muito na questão do aluno, como você falou, dele chegar assustado com a redação, essa falta de prática na escrita e às vezes na leitura também. A gente pega o aluno vindo em fevereiro ali, vindo de uma férias prolongadas, que eles não tiveram prática nem o hábito cultural de ler, e eles acabam estando bem travados mesmo, né? Bem engessados. Dentro da mentoria 2023, dentro desse novo modelo de educação que estamos propondo, a questão da redação vai ser trabalhado semanalmente, quinzenalmente, vai ter simulados para que ele tenha esse clima de estudo e dentro do que o próprio Enem vai pedir? A gente vai tentar trabalhar com eles, por exemplo, simulados a cada 15 dias. A gente vai tentar trabalhar com eles com redações, a estrutura em si, trabalhar semanalmente. A gente vai bater sempre na tecla de que o aluno precisa entender a estrutura, o aluno precisa tentar desenvolver o argumento dele. Então, as aulas a gente vai dividir voltada para âmbitos, digamos assim, âmbitos mais voltados para a estrutura, âmbitos mais voltados para a capacidade deles a desenvolver a argumentação, âmbitos mais voltados para questões mais, digamos, o que eles temem tanto, a gramática. Então, porque a gente precisa fazer como se fosse um quebra-cabeça, juntar as peças para que no final tudo esteja em seu devido lugar. Então, por exemplo, os nossos simulados quinzenais vão facilitar não só auxiliar eles na prática de exercícios, mas também naquele teste de resistência que é o Enem. Porque, querendo ou não, a prova em si dificulta eles tirarem uma nota boa, passarem tanto tempo ali sentado. Então, com essa prática, digamos assim, do dia da prova em específico, nós vamos fazer com que eles se sintam mais preparados e não temam tanto aquele dia que é completamente cansativo, não só por estar ali, mas também toda a carga de tanto assunto que deve ser colocado naquele dia em prática ali nas questões. Perfeito, perfeito. E outro aspecto da mentoria, Bárbara, eu acho que é o que nos torna único, né? O que torna nosso trabalho tão inédito na região, é a questão dos cronogramas e da própria mentoria em si, de individualizar o ensino. Então, a professora Bárbara vai pegar um aluno que vem de 3 anos com muita redação, escrita, lê todo mês, pelo menos 2 livros por mês. Ele está com um preparo diferente. Mas ela também vai encarar o aluno que chegou aqui sem nunca ter lido um livro na vida. Um aluno que faz meses que não pega num lápis de papel e escreve nada. Um aluno que não tem prática alguma. Então, Bárbara, para você, qual vai ser esse desafio da criação desses cronogramas para esses alunos que são tão diferentes? Primeiro vai ser desmistificar da mente deles que determinada coisa é impossível. Porque, por exemplo, quando chega um aluno, que, por exemplo,
se ele tira 920 na redação ou coisa do tipo, ele só tá tirando aquela nota, ele chega já um pouco frustrado, achando eu não sou capaz de tirar. Então a gente vai tentar desmistificar da mente dele que é impossível aquela nota mais alta, vai tentar traçar um plano para ele de estudos e de análise mesmo, para ele mesmo ter consciência de como analisar o que ele está errando. Mesma forma, uma pessoa que não tem, um aluno que não tem tanta facilidade, por exemplo, para escrever uma redação, quando ele chega para mostrar e demonstrar que tem essa dificuldade, a gente tenta traçar esse mapeamento para que ele consiga ele mesmo, tanto com o auxílio dos professores como na questão de autonomia de estudos, ele conseguir ao longo do ano, ao longo da mentoria, sanar aquelas dúvidas, tanto nas partes de humanas, exatas, biológicas, quanto na parte de redação. Porque, querendo ou não, por exemplo, quando a gente vai juntando tudo, quando a gente, por exemplo, treina um aluno para ele desenvolver a redação dele, vai preparando ele para realizar uma interpretação melhor, por exemplo, nas questões de matemática, o aluno conseguir desenvolver melhor nas questões de gramática, o aluno pegar, por exemplo, os assuntos de humanos, os assuntos de história e colocar na redação, é tudo uma mistura, é tudo, digamos, um entrelaçar de coisas e no final é um casamento de tudo que foi apresentado no ensino médio. O aluno vai colocar ali em prática e a gente vai tentar sempre individualmente, de forma personalizada, mapear e direcionar ele para o caminho certo. Perfeito. E como a gente já falou no bloco anterior, com o Leniraldo, sobre o aspecto do cinema, da arte, da cultura e da inserção desses aspectos culturais dentro do estudo, eu acho que redação seja talvez a matéria que melhor se beneficia disso. Porque se o aluno ele tem um conhecimento crítico para assistir uma novela, por exemplo, e entender os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos econômicos daquela novela, daquela obra, daquela série, ele acaba sendo um escritor melhor, né? O senso crítico acaba sendo o fator principal, a matéria principal, entre aspas, que o Enem vem cobrando cada vez mais, e vai ser assim nesse novo Enem. Então, como eu já perguntei ao professor Leniraldo sobre esse aspecto, eu queria saber de você algumas dicas. Por exemplo, se você pudesse elencar 3 filmes para eu, Paulino, assistir agora antes desse Enem, últimas semanas, mas que esses 3 filmes pudessem me dar uma noção das problemáticas do Brasil, da questão social brasileira e de conseguir gerar essa analogia com futuros textos, que temas, que filmes, no caso, você me indicaria? Assim, top 3, pode ser do seu gosto pessoal, claro. Eu voltaria os alunos mais para filmes relacionados a, por exemplo, distopias, para eles pegarem um contexto assim mais conturbado, digamos assim, e tentarem aplicar dentro da prova. Porque, querendo ou não, vamos citar assim, Jogos Vorazes, Insurgente e Divergente, quando a gente para pensar em filmes de tipo, o cenário em si está bem caótico da sociedade. Por exemplo, está tendo muita desigualdade, está tendo uma certa ausência do governo em alguma parte, está tendo uma certa corrupção, digamos assim. Então, quando a gente pega temas assim, são mais maleáveis para dentro do texto. Então, quando a gente pega o aluno e pede para ele apresentar esses repertórios, a gente faz com que ele, mesmo sendo um repertório estrangeiro, sendo de outra nacionalidade, ele afunile para dentro do problema brasileiro. Porque isso, querendo ou não, é a importância da redação, você conseguir associar N coisas e N lugares para o nosso contexto. Não adianta você pegar um filme em determinado lugar e não aplicar para a nossa problemática. É necessário que quando você direcione, você, mesmo seja de qualquer lugar que seja, o filme, o livro que você quiser, você direcionar para dentro da problemática acontece no Brasil. Inclusive, Bárbara, eu posso não ser um fã de filme, mas eu consigo pegar uma série ou até uma novela, porque é tão da cultura brasileira, ou até uma radionovela, para quem for mais antigo. Então, assim, eu acho que a ideia é meio que quebrar essa ideia de que o cinema e a arte vai ser só um produto para um fim em si, né? Ele tem essa aplicação em várias questões sociais, correto? Exatamente. Não tem como a gente pensar que uma coisa ela começa nela e termina nela. Ela toma proporções muito maiores. Quando a gente limita o aluno a pensar dessa forma, é como se a gente colocasse uma viseira nele e limitasse ele a olhar só dessa forma. E, querendo ou não, desenvolve a criticidade dele. É necessário que a gente desenvolva cada vez mais. Então, pessoal, eu tive que liberar a tia Bárbara um pouquinho antes, porque ela está em sala de aula, é professora de redação aqui do colégio, ela nos ajuda com correções e etc. Então, para fechar esse último finalzinho de bloco, eu sei que o papo foi muito bom, a gente teve 2 profissionais excelentes que vão colaborar com a mentoria ano que vem, mas eu queria dar umas informações adicionais para o pai, para o aluno que está em casa, que tem essas dúvidas que vão surgindo. Paulino, como é que vai funcionar essa mentoria Luz? Seremos um preparatório para Enem, que no presencial vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da noite às 9h45, aqui dentro do Colégio da Luz.
As matrículas já estão abertas, Paulino? Sim, as matrículas já estão abertas com o melhor preço da região, o melhor custo-benefício disparado. Estamos com promoções, por exemplo, do fardamento, vim gratuitamente, descontos na matrícula, descontos no material, só até o final do mês de dezembro. Então eu indico você que está nos ouvindo agora, que já venha procurar ou para tirar dúvida, ou para já fechar sua matrícula. É só procurar o bloco novo, o bloco ao lado do ginásio, que é onde está sendo feita as matrículas, tanto do colégio como da mentoria. E dentro dessa mentoria, a gente vai trabalhar todas as disciplinas que são cobradas em Enem. Português, histórias, filosofia, geografia, exatas em geral, matemática, física, química e biologia e redação. Tudo isso ao longo da semana, onde separamos sempre um dia para questões culturais, cinema, filme e música, e também para fazer simulado. Então nossos simulados serão de 15 em 15 dias. A gente não vai fazer com que o aluno só tenha simulados próximos ao Enem, ele tem que acostumar-se com o estilo do Enem, com o quão cansativo é o Enem desde o começo do ano. Então a gente vai exercer nele esse hábito, beleza? E outra coisa importante, como cada aluno vai ter uma prioridade diferente, ele vai receber um cronograma de casa diferente. Então ele vai aproveitar a aula da mesma forma, o material vai ser individualizado. Então para o aluno que tem mais dúvida em matemática, Paulino, vai ter mais questões de matemática, vai ter mais assuntos de matemática no material dele. A gente vai ao máximo buscar auxiliar esse aluno a rever a sua educação no sentido de cultura educacional, de como ele estuda, de como ele se prepara para as provas, para que ele não precise se desesperar nunca. Então, nas provas do colégio, pensando no Enem, o ano todo, todos os desafios que um aluno passa, a gente vai estar auxiliando eles. Paulino, e para aqueles que são alunos de fora, ou no caso, não do Colégio da Luz, ou que já terminaram o ensino médio, também tem como? Também tem como. Estamos também com preços promocionais, novamente o melhor custo-benefício da região para todo tipo de aluno. Você pode ter 15, 23 anos, 25. Se você quer passar pelo desafio do Enem, nos procure que estamos aqui para auxiliar vocês. E novamente, nos procure nas redes sociais, no @Mentoria Luz. A gente posta sempre dicas, posta vídeos sobre filosofia, sobre arte, sobre cinema, sobre matemática, sobre física. Então a gente está ao máximo querendo auxiliar toda a população guarabirense a alcançar os seus objetivos. Então fica aqui o convite novamente. Venha nos conhecer, venha conhecer nossa estrutura, venha conhecer nossa equipe. Estamos das 8 às 5 da tarde, nesse período de matrícula, disponíveis para vocês, para tirar dúvida, conversar, entender como a gente vai funcionar e tudo mais. Até para o seu filho quebrar o gelo com a gente está aqui para isso mesmo. E quando começar as aulas novamente, das 7 da noite às 9h45, para quem optar pela opção online, que é um pouco mais barata, o vídeo fica gravado da aula e ele assiste a hora que quiser. Então a gente vai estar totalmente acessível. O aluno é de fora, às vezes ele não consegue vir para Guarabira, tem o online. O aluno é de fora, Paulo, mas ele quer vir no ônibus da prefeitura, como é que faz? As prefeituras da região metropolitana de Guarabira sempre têm esses ônibus para as faculdades. Faculdade no shopping, faculdade no centro de Guarabira. Inclusive o próprio Colégio da Luz tem uma faculdade à noite, né? Que aluga o espaço nosso. Então, esse transporte já existe. É só buscar na sua cidade e vamos estar aqui dando aula das 7 às 9h45 todas as noites, de todos os dias de semana, exceto feriado. Então, o foco, o material e a disciplina para melhorar a qualidade do seu filho, a qualidade de você enquanto aluno, vai estar aqui na Mentoria Luz. Então nos procure, estamos sempre disponíveis. Pelo Instagram, você acha o nosso WhatsApp. Nele a gente explica melhor, fala de valores, fala de acesso, fala dos materiais, fala de tudo, para que você feche conosco e acabe conseguindo realizar os seus objetivos educacionais ao longo do ano. Beleza? Então fica aqui mais um programa nessa bela manhã de sábado. Fica o convite a vocês novamente para conhecer o colégio. As matrículas já estão abertas. Dia 16 de dezembro a gente tem o Alto Natal. Fica o convite para vir assistir o Alto. O colégio está sempre de portas abertas para toda a sociedade paraibana. Beleza? Um beijo, um abraço e fica até a próxima, até o próximo programa aqui na Constelação FM. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz. Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz.
ligado no seu futuro. O caminho do conhecimento é uma estrada que percorremos com dedicação, esforço, compreensão para alcançarmos conquistas e alegrias. O Colégio da Luz, com mais de 86 anos de credibilidade e excelência em Guarabira e toda a região, oferece o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, ônibus exclusivo, programa bilíngue, educação socioemocional, mentoria e monitoria no ensino médio, teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Uma escola associada à Rede Mundial de Escolas da Unesco. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Matrículas 2023 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo WhatsApp 83 98161 1225.